Prefeito de Cocal do Sul consegue a confirmação da duplicação da SC-108 e você vai ver também. Governo bate recorde na arrecadação de impostos deste ano. Mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registrou alta, segundo os dados do Sebrae. Somente no ano passado, o setor cresceu 10%. Superior Tribunal de Justiça decide que planos de saúde não podem cancelar tratamentos a pacientes com doenças graves. Nesta sexta-feira, a Igreja Internacional da Graça de Deus em Criciúma promove Vigília da Unção. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 24 de junho de 2022. O tempo continua chuvoso em toda Santa Catarina. O Superior Tribunal de Justiça decide que os planos de saúde não podem cancelar tratamentos a pacientes com doenças graves. O tribunal analisou casos onde uma mulher com câncer de mama e um adolescente com doença grave, cujos planos foram interrompidos. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras devem manter o cliente no plano de saúde coletivo quando ela tem uma doença grave para tratar. O relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, propôs que mesmo após a rescisão do plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico. A intenção é garantir a sobrevivência até a efetiva alta, desde que o titular arque com as mensalidades devidas. A proposta foi aprovada por unanimidade. A legislação atual veda a rescisão do contrato no caso de planos individuais e familiares, mas não menciona os coletivos, o que vinha levando algumas pessoas a recorrerem à justiça para garantir o tratamento. Foram julgados 2 recursos apresentados pela Bradesco Saúde contra decisões que beneficiaram 2 usuários. E a partir desses casos, o STJ fixou a tese que deve ser observada em todo o país. Cresceu o número de trabalhadores informais no país. Os maiores números são registrados na região Norte e Nordeste. Mais de 19 milhões e meio de brasileiros, ou 60% dos mais de 32 milhões de trabalhadores informais, sobrevivem com os trabalhos conhecidos como bicos. Esses trabalhadores têm perfil bem definido: homem, jovem, preto e de baixa escolaridade. Cerca de 75% têm um ensino fundamental incompleto ou inferior. Na análise por regiões, a presença desse grupo é especialmente expressiva nas regiões norte e nordeste do país. A maioria deles trabalha com serviços ligados ao comércio, reparação de veículos e construção. O estudo divide esses trabalhadores informais em 4 tipos. O maior deles, informais de subsistência, inclui os profissionais de baixa ou nenhuma qualificação, que oferecem serviços de demanda instável, conhecidos como bicos. Os informais com potencial produtivo representam os trabalhadores que não são formalizados por conta dos custos implicados ou pela falta de oportunidades. Já os informais por opção são aqueles que têm condições de se formalizarem, mas investem para ampliar suas receitas. E o último grupo são os profissionais classificados como formais frágeis, que têm carteira de trabalho assinada, mas com contratos intermitentes, redução dos direitos formais e ameaça de voltar à informalidade total. A arrecadação de impostos do governo bateu recorde com o maior valor para o mês em 7 anos. Os dados foram divulgados pela Receita Federal. A Receita Federal informou que a arrecadação de impostos e contribuições federais em maio somou 165 bilhões e 300 milhões de reais. O valor representa um avanço de mais de 4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, já descontada a inflação do período. Segundo o fisco, o resultado é o melhor para o mês de maio em toda a série histórica, iniciada em 1995. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2022,
2022, a arrecadação federal somou 900 bilhões e meio de reais, um crescimento de quase 10%. E esse também é o melhor desempenho para o período. Com o aumento da arrecadação, o governo busca reduzir alguns tributos. O presidente Jair Bolsonaro já promoveu rodadas de cortes na alíquota do imposto sobre produtos industrializados e imposto de importação. E para tentar brecar o avanço dos preços dos combustíveis, o governo zerou o PIS e COFINS do diesel e gás de cozinha até o final do ano. E ainda pretende estender a ação para gasolina, etanol e gás natural. A seguir, mercado de franquias está em alta no país. Uma pesquisa mostrou o impacto da Covid em crianças. De acordo com os especialistas, há sintomas que podem continuar por mais de 2 meses após a infecção. As crianças diagnosticadas com Covid-19 podem apresentar sintomas duradouros da doença de pelo menos 2 meses. Uma pesquisa revelou o impacto da infecção em crianças de 0 a 14 anos. Entre crianças de 0 a 3 anos, os sintomas mais comuns foram alterações de humor, erupções na pele e dores de estômago. Entre 4 e 11 anos, foi apresentada ainda a dificuldade para lembrar ou se concentrar. Entre 12 e 14 anos, foram citados também a fadiga em razão do problema. Os resultados do estudo apontaram que crianças em todas as faixas etárias que tiveram Covid-19 apresentam maior probabilidade de ter pelo menos um sintoma por 2 meses ou mais do que o grupo sem a doença. Os resultados do estudo apontaram que as crianças em todas as faixas etárias que tiveram Covid-19 apresentam maior probabilidade de ter pelo menos um sintoma por 2 meses ou mais do que o grupo sem a doença, chamado tecnicamente de controle. Um estudo publicado usou a amostragem de quase 11 mil crianças que tiveram a doença na Dinamarca. Mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registrou alta. Segundo os dados do Sebrae, no ano passado, o setor cresceu 10% e faturou cerca de 185 milhões de reais. E os investidores estão otimistas para este ano. Alimentação, cosméticos e hoje, até o mercado pet está se rendendo ao sistema de franquias. Olha só, uma rede de padarias só para os bichos de estimação. O mercado pet também foi um mercado que sofreu menos com a crise e muitas pessoas começaram a adotar. A gente acha que ainda tem bom potencial de crescimento. E quem não tem vontade de relembrar o gostinho da infância com aquele algodão doce? Pois é, olha ele aqui, facinho de fazer. Você escolhe o formato e o sabor e depois só retirar prontinho da máquina. Até ele virou franquia. Hoje a gente está aqui com a de algodão doce, mas a gente também está trazendo alguns outros modelos, como de sorvete, de balão, pirulito. Então hoje a gente tem as máquinas robóticas, que é esse modelo que a gente acabou de ver, com algodão doce. Tem as máquinas não robóticas, que daí a gente tem uma série de opções para licenciados. Então a gente procura trazer esse novo canal de vendas para a empresa, né? E com as robóticas para trabalhar com um público um pouquinho diferente, trazer um pouquinho da nossa infância aí, mas de uma maneira já mais atualizada, né? De uma maneira já mais construída, para que a pessoa já tenha essa parte de experiência que a gente está trabalhando. O setor de franquias também registrou alta na geração de empregos. Foram quase 1,5 milhão de vagas em 2021. A Aline começou com uma pequena sala de estética no Paraná e hoje tem uma marca com 100 franqueados espalhados pelo Brasil. Com esse nosso projeto de unidades, em apenas 3 anos a gente já tinha 5 clínicas próprias e os nossos próprios clientes começaram a nos procurar para ter a nossa marca, ter a AD Clinic. A expansão começou em 2019, com alguns clientes e próprios profissionais da AD Clinic querendo ter sua própria clínica.
E nesses 2 anos de expansão da AD Clinic, já somos mais de 100 unidades pelo Brasil e trazemos esse diferencial de resultado para a nossa cliente, atendimento de excelência e sempre trazendo a novidade que a nossa cliente busca na estética. Segundo os especialistas, o sistema de franquia é considerado hoje um dos mais seguros no Brasil. Para você ter uma ideia, apenas 5% dos empreendimentos fecham antes de completarem 2 anos de funcionamento. Quando você adquire uma franquia, você não começa um negócio do zero e você adquire um produto ou serviço que já foi testado e validado no mercado. E os investidores estão otimistas. Segundo eles, em 2022, a previsão é de crescimento de 9% no faturamento, que deve superar 201 bilhões de reais. 5% das redes de franquia e 7% das unidades de franqueado. A franquia traz essa segurança. Então, muita gente que quer ter seu próprio negócio tem receio, não sabe muito por onde começar. Então, a franquia ela traz essa segurança para o franqueado. Então, acredito sim no crescimento da franquia no Brasil. E moradores de Cocal do Sul em breve vão ter a SC 108 duplicada. A escolha da empresa que irá realizar a obra aconteceu em Florianópolis. O prefeito Fernando De Favre, de Cocal do Sul, cumpriu a agenda nesta quinta-feira em Florianópolis para acompanhar o processo de licitação da duplicação da SC 108, incluindo o contorno de anel viário de Cocal do Sul. A empresa vencedora foi a CETEP, que irá executar a obra assim que for entregue a ordem de serviço. O investimento total será de 224 milhões de reais. Através das suas redes sociais, o prefeito fez o anúncio a toda a população. Foi homologado hoje a licitação da ordem de serviço do anel de contorno viário de Cocal do Sul e o tão sonhado duplicação da SC 108, que inicia na rótula do Ampituba e vai até a rótula de Uruçanga. São 16 quilômetros de uma belíssima estrada que irá alavancar o desenvolvimento não só de Cocal, mas de toda a região. Uma obra que teve início em seu projeto em 2006, e hoje, em 2022, ela se torna realidade através do secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira, e em especial do governador do estado de Santa Catarina. Uma obra que estava orçada em 225 milhões e hoje foi batido o martelo por uma empresa do sul do estado por 224 milhões, que vai alavancar, é claro, o progresso de Cocal e de toda a região. É claro que o desenvolvimento de uma cidade passa pela abertura de novas estradas. E Cocal do Sul agradece muito o governador Carlos Moisés, porque essa é a maior obra em ação do governo do estado de Santa Catarina. Obrigado, governador. Obrigado, Tiago. Em nome do povo sul-cocalense, em nome do povo do sul do estado de Santa Catarina. As obras de duplicação têm como objetivo garantir mais segurança, oportunidades e desenvolvimento, solucionando a questão voltada à mobilidade urbana no município de Cocal do Sul. A duplicação irá compreender aproximadamente 16 quilômetros, contando os trechos a serem duplicados entre Uruçanga e Criciúma, e a obra do contorno viário de Cocal do Sul, que desviará do centro da cidade o trânsito intenso. Os trabalhos serão executados do entrocamento com a SC 445 em Uruçanga em direção a Criciúma, fazendo contorno leste de Cocal do Sul na implantação e finalizando na chegada da cidade de Criciúma. A seguir, sexta-feira de vigília da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nessa noite de sexta-feira, a Igreja Internacional da Graça de Deus realiza a Vigília da Unção, um momento de fé e união para a comunhão com Deus.
E nesta sexta-feira você tem um compromisso com a fé. Aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na sede em Criciúma, a sede regional do Sul Catarinense, aonde será feita a vigília da unção dobrada. Sobre isso, quem vai conversar com a gente, vai explicar todos os acontecimentos, é o pastor regional aqui da sede de Criciúma, Valdecir Santos. Pastor, todos convidados, a partir ali das 11 horas da noite vão chegando, a partir das 11h30 vocês começam a grande missão, que é agregar o poder de Deus a essas pessoas que estão vindo aqui fazer essa vigília com força e fé, né? Exatamente, Michele, que Deus abençoe ricamente, né, todos os nossos amigos aqui de Santa Catarina e Criciúma. E nessa sexta-feira será assim, um encontro imperdível, impactante. A vigília é um momento de entrega, de comunhão, e nós sentimos que é o momento de vivermos essa comunhão mais intensa com o nosso Deus. O Senhor Jesus, quando ele abençoou Pedro, numa pesca maravilhosa, ele disse para o Pedro se afastar da praia, ou seja, para que o Pedro fosse além, né? Vai ao mar profundo, uma intimidade, uma comunhão profunda que gera resultados. Então, a vigília é este momento de intimidade e trará grandes resultados para a família, para a saúde, para a vida espiritual. E quando uma igreja faz vigília, ela está representando uma cidade. E por que não dizer o Estado? Então eu creio que será assim um momento de impacto, onde a mão de Deus vai operar. Então o pessoal pode vir chegando, a gente tem um amplo estacionamento, né, na igreja, na sede, bem fácil de localizar. O pessoal vai chegando e vai entrando nessa comunhão. Além, claro, das orações, terão também as partes artísticas apresentadas pelo grupo de jovens, enfim. Vai ser uma noite de muita fé, mas também para aliviar um pouco as tensões, vamos dizer, do dia a dia, do trabalho, da família, né, pastor? Exatamente. Quando nós nos entregamos a Deus, nos envolvemos com Ele, a paz dele, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração. E como foi dito pela Michele, nós teremos ali todo um movimento na vigília. Será um momento lindo, maravilhoso, porque na verdade é a noiva se encontrando com o noivo, que é Cristo, né? Então teremos ali a apresentação de uma peça teatral também, realizada pela mocidade, pela juventude. Teremos também a apresentação ali do grupo de coreografia, mensagem, louvor. Será uma madrugada, Michele, de investimento. É aquilo que o apóstolo Tiago falou. Aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Então, o convite feito a partir das 11 horas da noite, o pessoal pode chegar e vai até mais ou menos que horas, pastor? A vigília, Michele, vai começar ali 23 horas, né, umas 11 horas da noite, e vai até 5 horas da manhã. Então, a madrugada, ela é para Deus. Como foi dito aqui, temos o estacionamento próprio da igreja, para você deixar o seu veículo com segurança, tá certo? Venha, convide toda a sua família. É um momento diferente. Eu tenho dito, enquanto o mundo está dormindo, outros bebendo, outros fazendo coisas que a Bíblia Sagrada, né, ela fala ali que não é bom. Deus condena o pecado, mas não o pecador. Pecador a gente convida, vem para a igreja, vamos buscar Deus para que Ele possa endireitar o nosso caminho. Será uma vigília muito abençoada e todos, independente do credo religioso. Nós aqui estamos em comunhão com os irmãos católicos, tem pessoas espíritas que vêm, independente do credo. Aqui a gente não fala de religião, nós tratamos aqui de Jesus. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então você, sua família são convidados para essa sexta-feira participar dessa grande vigília aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Criciúma. Bem fácil localização, no bairro Próspera, bem pertinho do Terminal da Próspera, ou então aqui também do batalhão da Polícia Militar. Fácil localização, é só vir, vocês são todos convidados. Voltamos ao estúdio. E vamos agora conferir quais foram as notícias que foram destaque essa semana aqui no Informe Região. Segunda-feira, conhecido como etarismo, o preconceito contra pessoas com idade avançada tem começado cada vez mais cedo. Quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam já terem sofrido algum tipo de discriminação. As pessoas tratam os idosos como incapazes, como improdutivos, como pessoas lentas, como pessoas que não têm condições de desempenhar tarefas com facilidade.
É uma discriminação, é um preconceito, a gente vê isso, infelizmente, muito aplicado no dia a dia. A inadimplência bateu novo recorde em abril e tem a maior proporção em 6 anos. A maioria das dívidas ficou por conta dos cartões de crédito e dos bancos. Desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. Ao todo, as dívidas somam mais de 271 bilhões e meio de reais. A Serasa Experian afirmou que o aumento da inadimplência era uma movimentação esperada. Terça-feira, a fila de espera do Auxílio Brasil alcançou 764.798 famílias em maio, 6 meses após a implantação do programa de transferência de renda, que substituiu o Bolsa Família. O novo programa paga um benefício mínimo de R$ 400 para qualquer família, independentemente da composição. No entendimento do governo, a ampliação promovida pelo Auxílio Brasil atende à decisão do Supremo Tribunal Federal de pagamento de um benefício como renda mínima para a população que se encontra em situação de extrema pobreza. A maioria dos empresários quer fugir do aluguel. Uma nova pesquisa mostra que nos últimos meses, a alta dos preços para se tornar um negócio físico corresponde a quase 50% do faturamento das empresas. Hoje em dia, a gente está cada vez mais no mundo virtual, né? E com a loja no espaço físico, a gente tinha um custo muito alto. E querendo ou não, quem vinha na loja acabava vindo também por ver através das redes sociais. Então eu comecei a ver que o virtual, ele além de ter um custo menor, ele conseguia atingir muito mais pessoas. E na época, quando eu tinha um espaço físico, a gente não trabalhava tanto com a parte, né, o marketing, as influenciadoras, não era assim, um mercado tão grande como é hoje. Quinta-feira, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça aprovou a tramitação da PEC de autoria do deputado Jair Mioto, que isenta do IPTU templos de qualquer culto que funcione em imóveis alugados. É um projeto que reconhece a imunidade que já foi, inclusive, apontada pelo próprio STF, imunidade dos templos quanto ao pagamento do IPTU. E, nesse caso, o projeto do deputado Jair Mioto vem ampliar, aumentar a abrangência dessa imunidade para os prédios que também são locados, né? Com os ataques virtuais cada vez mais constantes, comerciantes através da CDL de Criciúma se reuniram para receberem valiosas dicas para evitar o roubo de informações. Algumas empresas se atualizaram, outras não, só que a evolução de um criminoso virtual ela é constante, as ameaças estão evoluindo diariamente, né? Para você ter uma ideia, 300 mil vírus novos são criados por dia. Então, a empresa tem que estar sempre se atualizando, porque como tem novas ameaças, tem que ter novas formas de proteção. Quinta-feira, o município de Criciúma assinou com a empresa que irá fazer o planejamento da mobilidade urbana para o município colocar em prática nos próximos anos. O desenvolvimento do plano de mobilidade, que vai acontecer ao longo dos próximos 12 meses, pretende ter uma discussão bem ampla com a sociedade constituída e ele vai resultar num documento e um projeto de lei que pauta as decisões futuras para as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da mobilidade urbana de Criciúma. E nesse final de semana vai acontecer o movimento Criciúma Vacina, onde os 3 parques da cidade estarão com equipes de vacinadores para colocarem em ordem as carteirinhas da população. Sábado das 13 às 17, domingo das 10 da manhã às 17 horas, estaremos com toda a nossa equipe e desde já agradecer às entidades civis e militares que também estão envolvidos nessa grande campanha Criciúma Vacina. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta sexta-feira. Lembrando para você, siga a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também curta o nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A vocês um bom final de semana, uma boa noite de sexta-feira, até segunda.